a escuridão caiu sobre a galáxia. O Imperador assumiu o controle da República Galáctica, auxiliado por Anakin Skywalker, outrora um dos maiores cavaleiros Jedi, encarregado de proteger os indefesos. Depois de sucumbir para o lado sombrio da força mística, Anakin passa a viver como Darth Vader, o impiedoso defensor das leis do Imperador. Mas a esperança também vive na forma do filho de Anakin protegido pelo amigo e ex-mentor de Anakin, Obi-Wan Kenobi. Kenobi foge com o bebê para o planeta remoto de Tatooine, onde anos antes a queda de Anakin realmente começou, quando massacrou por vingança um clã nativo de caçadores Tusken. Sem saber desse incidente e ainda acreditando que matou Anakin em seu duelo desesperado, Kenobi assume um novo papel vigiando a criança e sua família adotiva, os Lars, à distância. Mas permanecer oculto é difícil para quem está acostumado à ação, e até mesmo no desértico Tatooine há aqueles que precisam da ajuda de um Jedi. Prólogo. Está na hora de o senhor ir para casa. Vilho Ubrek acordou e olhou o copo vazio. O que foi que você disse? O bartender de pele verde cutucou o ombro do humano velho. Eu disse que está na hora de o senhor ir para casa, mestre Ubrek. O senhor já bebeu demais. Não foi o que eu quis dizer, e disse Ubrek, esfregando os olhos injetados para limpar a crosta deles. Você me chamou de senhor. E depois de mestre. Ele olhou desconfiado para o bartender. Você é orgânico ou um droide? O bartender suspirou e deu de ombros. Isso de novo? Eu já lhe disse quando o senhor perguntou antes. Meus olhos são grandes e vermelhos porque sou um duros. Eu o chamei daquele jeito porque sou educado. E sou educado porque não sou um fazendeiro de umidade qualquer, enlouquecido de tantos anos lá no... Porque o homem de costeletas brancas o interrompeu. Eu não faço negócios com droides. Droides são ladrões, todos eles. Por que um droide roubaria? Para dar para outros droides, disse Ubrek. Ele balançou a cabeça. O bartender era obviamente um idiota. O que um? O bartender começou a perguntar. Deixa pra lá, ele acabou dizendo. Pegou uma garrafa e voltou a encher o copo do velho fazendeiro. Vou parar de falar com o senhor agora. Beba. Foi exatamente o que Ubrek fez. Na cabeça de Ubrek só havia uma coisa errada com a galáxia. Pessoas. Pessoas e droides. Bem, eram duas coisas, mas até aí. Não seria errado limitar tudo o que havia de errado com a galáxia a apenas uma coisa. Isso seria justo? Era como o velho fazendeiro tendia a pensar, mesmo quando estava sóbrio. Em 60 anos padrão no trabalho com fazendas de umidade, Ubrek havia formulado uma teoria atrás da outra a respeito da vida. No entanto, havia passado um número razoável de seus primeiros anos trabalhando sozinho. Era estranho como nem mesmo seus ajudantes queriam ficar perto dele, tantos que todas as suas ideias haviam se empilhado, sem serem ditas. Era para isso que serviam as visitas à cidade, oportunidades para Ubrek compartilhar a sabedoria de uma vida inteira. Isso quando ele não estava sendo roubado por droides diabólicos fingindo ser bartenders verdes. Não deveriam permitir droides dentro da birosca do Junix, era o que a placa antiga do lado de fora do bar de Anchoread dizia. Junix, quem quer que ele tivesse sido, já estava havia muito tempo morto e enterrado nas areias de Tatooine, mas seu bar ainda estava de pé. Uma cova pouco iluminada onde a fumaça de cigarra mal cobria o fedor dos fazendeiros que passavam o dia todo no deserto. Ubrek raramente visitava aquele lugar, preferindo um estabelecimento em um oásis mais próximo de casa. Mas, já que tinha viajado até Anchoread para discutir com um fornecedor de peças de vaporizador, ele havia parado para encher seu cantil. Agora, meia dúzia de cervejas de Lum depois, Ubrek começou a pensar em sua casa. Sua esposa estava esperando por ele lá, e ele sabia que era melhor voltar logo. Por outro lado, sua esposa estava esperando por ele lá, e esse era motivo suficiente para ele ficar. Ele e Magda tinham tido uma briga terrível naquela manhã, sobre o que quer que tivessem brigado na noite anterior. Ubrek não conseguia lembrar agora qual havia sido o motivo. Isso o deixava feliz. Mesmo assim, era um homem importante, com muitos empregados que roubariam dele se ficasse longe por muito tempo. Através da névoa, Ubrek olhou para o crono na parede. Havia números ali, e alguns deles estavam de cabeça para baixo. E dançando. Ubrek fez uma careta. Não era fã de dança. Com os ouvidos zumbindo, ele se escorregou da banqueta do bar, pronto para dizer poucas e boas para os dígitos. Foi aí que o chão o atacou, de modo rápido e sorrateiro, com toda a intenção de bater na sua cabeça quando ele não estava olhando. E o chão teria conseguido, se a mão não o tivesse apanhado.
Cuidado aí, disse o dono da mão. Com olhos pesados, o Breck olhou braço acima para o rosto encapuzado de seu salvador. Olhos azuis retribuíram o olhar, sob sobrancelhas amarelo claras. Não conheço você, disse o Breck. Sim, respondeu o humano barbudo, ajudando o velho fazendeiro a se sentar novamente na banqueta. Então, ele se afastou alguns passos para chamar a atenção do bartender. O homem de manto marrom tinha alguma coisa no outro braço. O Breck via agora algum tipo de embrulho. Em alerta, o Breck olhou ao redor para ver se seu próprio embrulho continuava ali, antes de se lembrar de que nunca tivera um embrulho. Isto aqui não é uma creche, o bartender disse ao recém-chegado, embora o Breck não conseguisse entender por quê. Só preciso de algumas direções, o homem do capuz respondeu. O Breck conhecia muitas direções. Ele vivia há tempo suficiente em Tatooine para ter visitado muitos lugares, e embora odiasse a maioria a ponto de jamais querer voltar, orgulhava-se de conhecer os melhores atalhos até eles. Certo de que suas direções seriam melhores do que as fornecidas por um droide fingindo ser um Durus, o Breck moveu-se para intervir. Desta vez, ele próprio segurou o corrimão. O Breck olhou desconfiado para o copo no bar. Essa bebida não está boa, ele disse para o bartender. Você está? O recém-chegado interferiu com cuidado. Você está querendo dizer que estão pondo água na cerveja? O bartender olhou para o cliente encapuzado e deu um sorriso debochado. Claro, nós sempre acrescentamos o produto mais escasso em Tatooine a nossos drinks. É assim que faturamos mais créditos. Não foi o que eu quis dizer, disse o Breck, tentando se concentrar. Você colocou alguma coisa na minha bebida para me apagar, para poder roubar meu dinheiro. Eu conheço vocês da cidade. O bartender balançou a cabeça careca e olhou para trás, em direção à sua esposa, igualmente sem cabelos, que estava lavando a louça na pia. Feche tudo, Ioana. Fomos descobertos. Ele olhou para o estranho encapuzado. Estamos empilhando corpos de clientes no quartinho dos fundos há anos, mas acho que tudo acabou agora, e brincou. Não vou contar a ninguém, disse o recém-chegado, sorrindo. Em troca de direções. E de um pouco de leite azul se você tiver. O Breck estava ouvindo aquela conversa sem entender nada, quando a expressão do bartender se transformou em preocupação. O velho fazendeiro se virou e viu vários humanos jovens entrando pela porta em arco, falando palavrões e rindo. Por entre a névoa que cobria seus olhos, o Breck reconheceu os valentões bêbados. Os dois na casa dos 20 eram irmão e irmã, Mullen e Vieca Galt, os filhos endiabrados do maior concorrente de Ubreca a oeste, Orrin Galt. E seus chegados estavam ali também, Zed Grobo, grande e ameaçador, capaz de erguer um droide carregador, e com apenas um pouco mais da metade de seu tamanho, o jovem Jab Calvel, filho de um dos vizinhos de Ubreck. Tirem essa criança daqui, o bartender gritou quando viu o adolescente a reboque. Como eu disse ao outro sujeito, a creche fica ali na esquina. Como resposta a essa referência, o Breck ouviu gritinhos de provocação dos jovens arruaceiros e notou que seu salvador se virou para encarar a parede com seu embrulho, afastando-se dos encrenqueiros. Vieca Galt empurrou o Breck e agarrou uma garrafa que estava atrás do bar. Pagou ao Durus com um gesto obsceno. Seus amigos baderneiros haviam voltado sua atenção a uma vítima indefesa, Ioana, a esposa do bartender, pegando a mulher Durus assustada com uma pilha de louça vazia na bandeja. Eda girou por diversão, fazendo com que canecas saíssem voando em todas as direções. Uma delas bateu na cabeça peluda de um cliente em uma mesa próxima. O Volkiei se levantou para registrar sua grande desaprovação. O Breck também ficou de pé. Ele não gostava dos Galt havia várias gerações, e não se importava em colocar aquela geração específica em seu devido lugar. Ele cambaleou até uma mesa perto do grupo e se preparou para fazer suas objeções, mas teria de esperar a vez do Volkiei primeiro. De qualquer maneira, o Breck de repente sentiu que a mesa na qual ele estava encostado estava caindo, então decidiu checar as coisas do chão mesmo. Ouviu um som de briga e só registrou vagamente a chegada da esposa do bartender, que correu para se proteger ao lado dele. O Volkiei bateu com as costas da mão em Zed, fazendo com que ele voasse para o outro lado do ambiente, direto para cima da mesa de algumas pessoas que o Breck tinha certeza de que eram ladrões, muito embora não fossem droides. Ele havia olhado de esguelho os rodianos de pele verde e focinho comprido durante a tarde e a noite inteiras, perguntando-se em que momento eles iriam assediá-lo. Ele conhecia capangas de Jabba, o Hutt, quando os via. Agora, com sua mesa virada, os bandidos se moveram, e as cadeiras foram ao chão.
Quando eles se levantaram rapidamente e sacaram as armas. Nada de armas de raios. O Breck ouviu o bartender gritar, enquanto os demais clientes começaram a correr desesperados para a saída. O grito não adiantou nem um pouco. Presos entre agressores que avançavam, os Gaut, que haviam sacado suas pistolas quando Volkey bateu em seu amigo, começaram a disparar nos rodianos. O jovem Jab poderia ter disparado sua arma também, o Breck viu, se o Volkey não o tivesse levantado do chão. O titã segurava o menino que gritava lá no alto, prestes a jogá-lo de encontro a uma parede. O recém-chegado barbudo se ajoelhou ao lado de Breck, contra o bar, e se inclinou sobre ele na direção da esposa do bartender. Tome conta disso, disse o homem, colocando o embrulho nas mãos dela. Então, saiu correndo na direção da briga. O Breck voltou a atenção para a briga de bar. Acima dele, o Volkey jogou o Jab na parede. Mas, de algum modo, garoto e parede nunca se encontraram, quando o Breck esticou pescoço para ver, o corpo de Jab voou em uma curva que não era natural, e acabou pousando atrás do bar. Aturdido, o Breck olhou para ver se Iona tinha visto a mesma coisa, mas ela estava paralisada de terror, de olhos bem fechados. Então, um disparo de arma de raios atingiu o chão perto deles. Ela abriu os olhos. Com um grito, enfiou o embrulho nas mãos de Breck e saiu rastejando dali rapidamente. O Breck virou seus próprios olhos assustados de volta para a briga, esperando ver o Volkey espancando o Jab até o garoto virar uma pasta. Entretanto, o que viu foi o homem de capuz segurando a arma de raios de Jab, apontando para o teto. O homem disparou uma vez no globo de luz suspenso no alto. Um segundo depois, a birosca do Junix ficou às escuras. Mas não em silêncio. Ainda havia o uivo do Volkey. Os tiros de arma de raios. Os vidros estilhaçando e então o estranho zumbido, ainda mais alto do que o dos ouvidos de Breck. Ele tinha medo de olhar do outro lado da mesa que protegia, porém, quando fez isso, conseguiu ver a silhueta do homem encapuzado, iluminado por uma chuva de luz azul. Rajadas perdidas de armas de raios ricocheteavam na parede sem atingir ninguém. Figuras sombrias avançaram os rodianos criminosos, mas caíram gritando quando o humano avançou. O Breck voltou para trás da mesa, tremendo. Quando o silêncio finalmente veio, tudo que o Breck pôde ouvir foi um roçar suave dentro do cobertor em seu colo. Procurando a lanterna portátil que levava no bolso, o Breck ativou e olhou para o embrulho que segurava. Um bebezinho com um cacho de cabelo louro olhava para ele, soltando um gorgolejo. Olá, disse o Breck sem saber mais o que dizer. O bebê balbuciou qualquer coisa. O homem barbudo apareceu ao lado de Breck. Iluminado por baixo pela luz portátil, ele parecia gentil, e nem um pouco cansado pelo que quer que houvesse acabado de fazer. Obrigado, disse, pegando a criança de volta. Começando a se levantar, ele fez uma pausa. Desculpe. Sabe como chegar até a propriedade dos Lars? O Breck coçou a cabeça. Bom, tem umas 4 ou 5 maneiras de chegar até lá. Deixa eu pensar na melhor maneira de... Deixa pra lá, respondeu o homem. Eu descubro sozinho. Ele e a criança desapareceram na escuridão. Então, o Breck se levantou, varrendo o aposento a seu redor com a luz da lanterna. Lá estava o sem-vergonha do Mullengaut sendo reanimado por sua irmã igualmente sem vergonha, enquanto Jab saía mancando em direção à porta aberta. O Breck conseguiu ver o Volkey do lado de fora, evidentemente caçando Zed. O bartender estava nos fundos, consolando a esposa. Os capangas de Jabba estavam mortos no piso da birosca. O velho fazendeiro voltou a desabar no chão. O que teria acontecido ali? Será que o estranho realmente havia acabado com os bandidos sozinho? O Breck não se lembrava de tê-lo visto com uma arma. E quanto a Jab, que havia parecido ficar pendurado no ar antes de cair atrás do bar? E o que eram aqueles malditos flashes de luz azul? O Breck balançou a cabeça, que doía. O aposento girou um pouco. Não, a verdade era que ele simplesmente não podia confiar em seus olhos bêbados. Ninguém arriscaria seu pescoço contra os capangas de Jabba, e ninguém traria um bebê para uma briga de bar. Pelo menos ninguém decente. Certamente nenhum tipo de herói. As pessoas não prestam, disse o Breck, para ninguém em particular. E voltou a dormir.